O meu entrevistado de hoje é engenheiro e economista. Em 2018, pela primeira vez concorreu ao cargo de deputado federal e foi eleito com mais de 52 mil votos pelo Partido Novo no Rio de Janeiro. Estou aqui com o Paulo Ghanimi. Paulo, muito obrigado por nos receber aqui. É um prazer. Prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu concorri pela primeira vez não só a deputado federal, mas para qualquer cargo político. Qualquer cargo público, né? Exatamente. Certo. Você teve uma carreira de sucesso na iniciativa privada, trabalhou em algumas multinacionais fora do país. Qual foi a motivação para você largar isso, essa estabilidade, esse sucesso, para entrar na política? Certo. Bom, eu estava alguns anos fora do Brasil, estava desde 2012 fora, quando no final de 2016 eu acho que tive algum lapso de racionalidade ou bateu uma luz, não sei qual é o mais correto. Eu achei que eu estava num momento profissional bom, né? Tinha chegado numa posição para minha idade, que era uma posição bastante alta, e eu não via naquilo ali uma realização pessoal, né? Eu queria fazer alguma coisa que eu sentisse que eu estava deixando algum legado, e ao mesmo tempo eu me incomodava muito com a situação do Brasil. Quando eu saí do Brasil em 2012, eu saí no momento em que o Brasil estava bem ainda. Eu estava começando ali a dar alguns sinais de crise, mas ainda era visto como um país que estava aquela imagem do Cristo, né, decolando, né, tanto que a gente ainda ter Copa do Mundo, Olimpíadas e tudo mais. E ao longo desse período que eu fiquei fora, eu fui vendo a decadência e a degradação do país, e as pessoas que conversavam comigo, eu desde que eu saí, até antes, né, sempre fui um defensor muito forte do Brasil e do Rio de Janeiro em especial. E as pessoas falavam, eu defendia. E conforme a crise ia aumentando, conforme a situação ia piorando, eu percebia que eu não tinha mais argumentos. Ficou mais difícil, né? Defender. Eu falei, poxa, realmente, acho que agora está num momento muito ruim. E eu não via ali uma possibilidade de melhoria. Eu não via nos políticos que estavam naquele momento na política a vontade política de melhorar a situação do Brasil. E muito pelo contrário. Então eu comecei a falar assim, poxa, o que eu posso fazer para melhorar? Quando ainda, antes de 2015, me apresentaram um Partido Novo, um amigo meu falou, pô, olha que projeto legal. O Novo ainda era um projeto, não tinha ainda o registro no TSE, nem nada disso. Aí eu comecei a acompanhar. No primeiro dia, quando o Novo teve o seu registro, eu morava na França, eu me filiei. Mas eu não pensava ainda naquele momento em ser candidato ou participar, mas eu via que aquilo ali era um momento que eu poderia ajudar de alguma forma a melhorar o Brasil, através da política. E como no Novo não usa dinheiro público, era uma forma de eu contribuir financeiramente também, é pouca coisa, né, mas era uma forma de eu contribuir para melhorar o Brasil. E aí em 2015 me filiei, 2016 tiveram as primeiras eleições que o Novo participou, e aí naquele momento que eu falei, poxa, eu quero ir além de contribuir mensalmente com uma mensalidade, eu quero participar disso. Eu quero que a minha participação não seja secundária, eu quero ser um dos atores dessa mudança na política brasileira. E aí resolvi voltar. Voltei em abril de 2017, saí do meu emprego, eu trabalhava na Michelin depois, há 11 anos, tanto aqui no Brasil quanto fora, 6 anos aqui, depois 5 anos fora, na França e nos Estados Unidos. Nesse momento eu já estava morando nos Estados Unidos, desde janeiro de 2016, mas eu falei assim, olha, vou sair para me dedicar, porque eu acho que se eu quero ganhar a eleição, eu tenho que estar, ainda mais que eu nunca tive nenhum histórico político, nunca participei de nenhum movimento político, social, grêmio estudantil, nada disso, então se eu quero ganhar, eu tenho que me dedicar. Aí comecei. E aí eu falei, a única forma de eu ganhar é eu trabalhando muito, né? E trabalhei e acabou dando certo, né? Minha mãe acha que deu errado, não, brincadeira. Hoje ela apoia, né? Na época ela não queria, não. Entendi. Então, primeira tentativa já obteve êxito, né? O PL 4607, chamada Lei do Gás, tramitava desde 2013 na Comissão de Minas e Energia, e você foi um dos principais articuladores para que esse projeto fosse adiante. Por que esse projeto é tão importante? Quais os benefícios que esse projeto pode oferecer à população brasileira? Bom, primeiro, o marco regulatório atual, né? Eu digo atual porque a lei foi aprovada na Comissão de Minas e Energia, então ainda está valendo o marco anterior. O marco regulatório atual, ele inibe investimentos no setor, ele concentra o mercado de gás, tanto do ponto de vista da distribuição, que hoje ainda grande parte é estatal, né? Isso na Constituição prevê que a distribuição de gás é um monopólio dos estados. A gente não está mexendo nisso. O que a gente mexe, a gente está
estimulando que esse monopólio ele seja ainda do Estado, mas que os estados façam concessão pública, que é o caso já de alguns estados, né? Então, o Estado não perde o direito ao monopólio, ou seja, a empresa ela é pública, o que se faz é uma concessão para o direito de exploração. Mas, além disso, você tem, além da distribuição residencial, dos pequenos consumidores, você tem também os grandes usuários, que o mercado, a lei como ela é hoje, ela inibe investimentos nisso. Ela exige que o investimento seja feito através das distribuidoras. Então a gente está mudando esse conceito também para aumentar a facilidade para as empresas privadas que necessitem do gás, tanto para a sua própria produção de energia, ou até mesmo a indústria química que precisa do gás como insumo, né? A gente precisa que com isso, esse estímulo ao investimento faça com que a gente tenha mais investimentos na área de distribuição, que é aquilo que chega no consumidor final. Mas, além disso, também, essa lei ela estimula a desverticalização do setor. Porque não adianta de nada se eu falar para você o seguinte, olha, agora a distribuição ela pode ser feita por várias empresas, não tem mais um monopólio na distribuição. Mas, quem vende para as distribuidoras é uma empresa só, o preço vai continuar alto, porque quem faz o transporte do gás e a geração do gás continua sendo a mesma empresa. Então, na verdade, a gente também está estimulando a desverticalização. Hoje, a Petrobras ela detém grande parte da cadeia do gás. Com essa nova lei também, você está indo nessa direção. O próprio governo federal ele já tinha feito uma resolução que é no mesmo sentido da lei do gás, muito próxima, né? A lei do gás, qual é a vantagem de colocar isso em lei? Primeira vantagem é que tem alguns itens que a resolução não consegue resolver. E o segundo ponto é que a lei garante mais segurança jurídica, porque a resolução, decreto, qualquer coisa que venha do Poder Executivo é política de governo, não é política de Estado. Sim. Quando você coloca isso na lei, você garante que aquele item se mantenha ao longo dos governos. Então, se sai o governo atual e entra um novo governo, a mudança nessa lei é muito mais difícil. Tanto que você viu que essa está desde 2013 parada numa comissão. Então, na verdade, quando você coloca isso em lei, por mais que a resolução já tenha resolvido boa parte do que essa lei trata, mas você garante uma segurança que vai estimular os investimentos. Só para você ter uma ideia, a última resolução em 2009, o último texto da lei de 2009, que alterou o investimento em linhas de distribuição para concessão e não para autorização, que é o que está hoje vigente, concessão, não teve 1 metro de dutos de distribuição investido no Brasil. Há 10 anos que a gente não tem. Com essa lei, você altera para autorização. Parece besteira, né? Mas tem uma mudança burocrática muito grande. Quando é concessão, a burocracia para uma empresa poder investir ela é muito maior do que na autorização. A autorização é um ato da empresa para o setor público. Na concessão não, é o setor público que tem que fazer a abertura da concessão para permitir que os interessados investam. Então, não tem nada há 10 anos, né? E com essa lei a gente espera mudar esse cenário. E com isso, redução de preço do gás no Brasil, e isso também está muito ligado ao pré-sal. Que com o pré-sal, a gente vai ter agora leilão agora em novembro, né? Daqui a uma semana quase, a gente tem uma tendência a ter um volume de gás no Brasil disponível imenso. E sem essa lei, esse volume de gás imenso, ele ficaria parado lá nos poços. Ou a gente ia queimar, ou ia reinjetar, porque você não adianta nada você estar produzindo gás e não ter como transportar e distribuir esse gás. Então é fundamental que você crie toda a infraestrutura para que esse gás saia lá da produção e chegue na casa ou nas indústrias que vão consumir esse gás, ou até mesmo nas termoelétricas e tudo mais. Então é preciso esse investimento. E essa lei ela garante isso. Agora, foi o primeiro passo, foi um passo fundamental, porque acho que foram 3 relatórios que foram ou rejeitados ou que ficaram parados e ninguém teve coragem de votar. E finalmente um texto foi votado e aprovado na Comissão de Minas e Energia. Então foi uma grande vitória, mas é só a primeira ainda. Tem que aprovar ainda no plenário, tem que aprovar no Senado, mas
já é um avanço. Já é um primeiro passo, né? Hoje está para ser apreciado o PL do saneamento básico. O que você tem a dizer sobre esse PL? Qual a importância desse PL? O conceito é até muito similar com a questão do gás. Né? A gente está falando de um outro setor completamente diferente. Sim. E que tem talvez até um impacto. Quanto que o gás, ali, a gente está falando de reduzir preço, aumentar a oferta e tudo mais, né? Que com isso também se gera, né, energia mais barata, principalmente para as pessoas mais pobres. Mas, bem ou mal, hoje não tem uma carência de energia no momento atual no Brasil. O que a gente pode fazer é diminuir preço, aumentar a oferta e tudo mais. E no saneamento, o negócio é muito mais crítico. Por quê? 50% da população brasileira não tem acesso à água e esgoto tratado. E é o modelo atual que garante isso. Ou seja, a gente está tentando um modelo há anos que ele privilegia investimento público no setor e que não funciona. Com o novo marco regulatório do saneamento básico, a gente vai conseguir garantir a injeção de investimento privado nesse setor e tem que pensar o seguinte: o orçamento da União para 2020, investimento, é 19 bilhões de reais. Sabe o que é isso? É nada, é muito pouco. Né? Os estados e municípios também. Por que isso? Os estados e municípios e a União estão quebrados. O pouco que resta de dinheiro, ele hoje já está carimbado. Vai para quê? Funcionalismo público e previdência. Não sobra quase nada para investimento. Como é que você vai resolver o problema de investimento no saneamento básico no Brasil? Estou falando 19 bilhões, não é para saneamento básico, é para tudo. É no geral. É no geral. E os estados e municípios é a mesma coisa. Como é que você vai resolver o problema de um setor que ele precisa de investimento? Diferente de outros setores, por exemplo, educação. Boa parte do problema não está em recurso, está em má gestão, está no modelo. Segurança pública tem os dois, falta investimento, mas também está no modelo. Saúde tem muita corrupção, falta também dinheiro para medicamento e tudo mais, mas com gestão você também resolve metade do problema. Saneamento não, tem que ser investimento, tem que ser dinheiro para obra, para construir duto, tubulação, estação de tratamento de esgoto, tudo isso. Então, sem investimento não dá. O Brasil não consegue investir. Como é que você garante investimento nesse setor? Investimento na iniciativa privada. E tem gente querendo investir, tem dinheiro para isso. Né? E para que ter preconceito com isso? É claro que tem detalhes na lei que você tem que tomar cuidado para você não privilegiar uma cidade e a outra que tem um potencial econômico menor, ela ficar desabastecida. Você tem que garantir que com as empresas que hoje são públicas, né, ainda são públicas algumas, que elas não percam tanto valor assim. Tem várias complexidades, mas o conceito, o modelo, ele tem que ser revisto. E é isso que a gente está discutindo hoje na questão do saneamento básico, né? Porque é um absurdo, 50%, e quando a gente fala de 50% da população brasileira sem acesso à água e esgoto é pior ainda, é pior do que a água em termos de acesso. Então, porque tem muita gente que recebe a água, mas o esgoto sai e vai direto para o rio. E aí a gente não está falando só de dignidade, que é um dos pontos principais, está falando de saúde pública, né? Esse investimento, acho que cada um real investido em saneamento básico são R$4 economizados em saúde. Né? A gente está falando, tem números que mostram que as pessoas que não têm saneamento básico adequado têm problema com educação, porque tem mais doença. Quanto mais doença, falta mais a aula, menos concentração. Impacta em todas as áreas. Todas as áreas. As pessoas provavelmente vão ter empregos piores por conta disso tudo. Então, assim, são vários fatores que você está impactando a vida das pessoas e também o meio ambiente. E principalmente o meio ambiente do ponto de vista não é nem do lado eco-chato, não. Estou falando do ponto de vista do ser humano. Por quê? Eu sou do Rio de Janeiro. Lá você tem a Baía de Guanabara poluída, a Lagoa Rodrigo de Freitas poluída. Tudo isso por falta de saneamento básico. Olha o potencial turístico que a gente perde lá. Então, se você pensar só do ponto de vista econômico, já faz todo sentido. Economiza na área da saúde, pode ajudar no turismo e entre vários benefícios. Né? Então, assim, a gente não precisa pensar só, ser bonzinho só não. Se pensar economicamente, já faz todo sentido. Você é um dos representantes do pensamento liberal aqui no Brasil. Recentemente, na Argentina, o Macri, que é um presidente de pensamento liberal, perdeu as eleições após um mandato ruim. Na sua opinião, assim, quais foram os pontos que levaram a isso, essa derrota do Macri? O Macri, na verdade, eu acho que ele teve um discurso liberal na eleição, mas nunca aplicou na prática o liberalismo do ponto de vista prático, né? Ele era muito mais um social-democrata, talvez, do que liberal. E o grande ponto
Ele assumiu a presidência na Argentina num momento de crise, num momento muito ruim. A Argentina, que já foi o melhor IDH, o melhor PIB per capita da América do Sul, ou da América Latina até, hoje está numa situação triste, né? E isso não é do Macri, isso era antes do Macri assumir, por conta de políticas populistas, o kirchnerismo, nem sei se está certo, o peronismo, tudo isso lá foi um desastre. Ele entrou lá como uma solução para esse problema. Só que ele não teve a coragem de aplicar o que deveria ser aplicado, né? Por populismo também, por falta de coragem, porque as medidas liberais, elas não dão resultado no curto prazo. Elas são medidas mais duras. E não são tão populares, né? Não são tão populares. Você vai falar, a gente está aqui no Brasil, vamos falar do Brasil. Reforma da Previdência, é popular? Não é. Reforma tributária no meio de crise. Você não faz reforma tributária em crise econômica. A gente tem que fazer porque a situação está muito ruim. Mas você deveria fazer uma reforma tributária quando o país está bem, né? Para você poder, inclusive, reduzir impostos. Quando você faz uma reforma tributária no momento de crise fiscal, você faz uma reforma só para simplificar, mas você não consegue reduzir, né? Então, essas medidas, a reforma administrativa, que vai vir aí daqui a pouco também, que é importantíssima, né? Como eu falei antes, a maior parte do dinheiro do orçamento da União vai para quê? Vai para a Previdência e para pagar salários. Previdência a gente resolveu, não 100%, mas parcialmente, com a reforma da Previdência. Sim. A parte dos salários é a reforma administrativa. Tudo isso são medidas impopulares, medidas liberais e medidas que você precisa implantar quando o país está quebrado. Demora a dar resultado. Qual é a vantagem hoje? Por que a gente está conseguindo implantar isso no Brasil? O presidente da República entendeu que isso era importante. E ele equipou os ministérios dele, principalmente aqueles ligados às pautas econômicas, ministro da Economia, ministro da Infraestrutura, ministro de Minas e Energia, todos esses ministros, sem falar presidente do Banco Central, presidente do BNDES, e aí também alguns presidentes de agência reguladora que eu conheci e tudo mais. São várias pessoas no Ministério, não, e eu falei Ministério da Economia, mas debaixo do ministro, né, tem toda uma equipe com pensamento liberal que está entendendo a importância de fazer isso, está aos trancos e barrancos, mas está conseguindo comunicar sobre isso, e o Congresso também hoje tem uma visão mais liberal, né? Isso, você tem lá os que são liberais de verdade, os que são liberais porque entenderam a necessidade, e os que estão ali no centro que jogam conforme a música. Mas hoje a maioria vota de forma liberal. Tanto que a gente aprovou com folga, né? Reforma da Previdência, MP da Liberdade Econômica, outra questão também fundamental, cadastro positivo de crédito, vários outros, a questão das companhias aéreas, né? Vários temas liberais que foram aprovados aqui no Congresso por causa do entendimento. O Macri não conseguiu fazer isso. E aí ele começou a ter que tomar medidas populares que dão resultado no curto prazo, mas que no longo prazo não dão resultado. E aí o que aconteceu? A população falou, poxa, não está dando certo, vamos tentar outra alternativa. Como a população tem memória curta, né, em qualquer lugar aqui no Brasil é igual, se isso aqui não está dando certo, a outra opção aí, essa aqui, eles esqueceram que a outra opção também não deu certo, mas vamos voltar para aquilo ali para ver se resolve o problema. É que dessa vez dá certo. Exatamente. Então assim, eu acho que a gente tem uma missão muito importante aqui no Brasil, é fazer essa agenda liberal dar certo, né? Se ela não der certo, e quando eu falo que ela não der certo, não é porque conceitualmente ela não daria certo, é por ela não ser implantada na prática, que foi o caso da Argentina. No Brasil a gente está implantando, mas tem que ir até o fim. Não pode chegar daqui a 1 ano, 2 ou 3, e a gente perceber que a economia não está melhorando na velocidade que a gente esperava, e que não vai melhorar tão rápido assim. Mas, e a população começar a questionar, e eu não estou falando questionar as questões polêmicas ligado ao presidente ou ligado aos outros partidos, falando de questionar a questão econômica. Se a população não entender que essa pauta ela demora a dar certo, mas ela é o que dá certo no longo prazo e é o que garantiu que as nações que estão hoje mais desenvolvidas chegassem lá, mesmo aquelas que hoje têm algumas políticas mais sociais, social-democrata e tudo mais, mas elas tiveram toda uma agenda liberal. E aí o país ficou rico, e aí você começa a conseguir dar benesses que você não conseguiria dar na situação atual. Aí é uma questão de escolha, mas você não consegue chegar a
desenvolver uma pauta social sem antes resolver o ponto de vista econômico. Isso é o problema do Brasil. Então, acho que a gente precisa garantir que isso vai funcionar para a gente não virar Argentina, e a Argentina, torço que ela não vire Venezuela, né? Porque esse é o grande risco atual. Certo. Como que você avalia o governo Bolsonaro? Assim, na sua opinião, quais foram os maiores acertos, os maiores erros? Eu acabei falando agora na última pergunta um pouco dos sobre acertos, né? Eu acho que nesse sentido de os principais ministérios, na minha opinião, eu falo principais do ponto de vista econômico, né? Que estão mais ligados às pautas econômicas. Ele já concentrou muita coisa no Ministério da Economia, né? Do Paulo Guedes. Sim. Mais infraestrutura, Minas e Energia. Eu esqueci de falar até da agricultura também. Sim. São pautas muito ligadas ao desenvolvimento econômico do país. Estão equipados com pessoas técnicas e com pessoas... Inclusive, por exemplo, você vê, o próprio Tarcísio, ele não é político, ele era técnico, né? Então, você vê a qualidade disso. Acho que foi uma grande vitória do presidente. Sem falar também do Sérgio Moro na pauta de segurança pública, combate ao crime organizado, mas estou concentrando na ponta econômica, que é onde eu acho que mais a gente precisa atacar, até para ter dinheiro para o resto. Sem isso, a gente não consegue ter dinheiro para segurança, para educação, para todo o resto. Então, acho que nesse ponto de vista, ele acertou muito nisso e está deixando os ministros trabalharem, né? Ele intervém muito pouco. Teve uma outra escorregada que ele deu, até do ponto de vista econômico, de vetar aumento de preço, alguma coisa assim, mas, no todo, o caminho dele está correto nesse sentido. Onde eu acho que ele erra na comunicação, principalmente nas redes sociais, e algumas falas meio polêmicas. Assim, o ponto é que a gente não está mais em campanha, né? Agora ele é presidente da República. Acho que tem que focar em administrar o país, né? Tentar diminuir um pouco essas polêmicas com a esquerda, né? Com outras instituições, e ter um posicionamento mais que agregue mais as pessoas, para que as pessoas concordem mais e não discordem tanto, como foi a tendência da última eleição. Acho que agora a gente tem que ter um projeto de país. O Novo não é base do governo, a gente não é Bolsonaro, mas a gente quer que dê certo o governo, porque a gente entende que se o governo der certo, o Brasil vai melhorar. E a gente acredita que as pautas, principalmente econômicas e ligadas à segurança, estão no caminho certo. Então a gente vai apoiar isso. Quando está errado, a gente reclama também. Mas eu acho que se a gente quiser que o Brasil esteja melhor daqui a 4 anos, agora 3 anos e pouco, o governo tem que dar certo, né? E, vai reeleger o Bolsonaro, dane-se, que ele seja reeleito, não importa. Se ele fizer um bom trabalho, né, que ele seja reeleito. Se ele fizer um trabalho mediano e tiver alguma opção melhor, que a gente apoia uma opção melhor. Mas eu acho que ele tem que focar menos nessas polêmicas. Toda semana uma polêmica, uma fala, ou um tweet, ou um Facebook, alguma coisa que não faz sentido para a posição dele de presidente. E lembrar que se ele não tiver o apoio popular, a população vai ser menos paciente com essa política liberal que é importante para o Brasil. E essa é a grande questão, né? Se ele tem que aproveitar da popularidade dele, que está diminuindo, mas que ainda existe, para que a população entenda que o que ele está fazendo como gestor, como presidente, é o que vai resolver o problema do Brasil. E isso é fundamental. E outra coisa é que cada vez que essas polêmicas acontecem, isso enfraquece ele também no Congresso. E aí também maior o preço que se paga para aprovar algumas pautas importantes. Muito obrigado pela entrevista. Imagina. Obrigado pela recepção, e você que assistiu o vídeo até agora, muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal e compartilhe. Valeu, até mais. Tchau, abraço. Valeu.